Ele nos chamando de filhos e filhas amadas. É assim que Ele nos vê, é assim que Ele nos chama. Amém? Não dá nem vontade de voltar, né? Dá vontade de continuar nesse lugar, nessa onda de adoração ao Senhor. E esse é um lugar onde nós precisamos buscar todos os dias, até a eternidade. Amém? Glória a Deus. Que culto maravilhoso que nós prestamos até aqui ao Senhor, desde a abertura do culto. Até o pastor brincou, falou, nossa, já poderia encerrar aqui depois dessa declaração de abertura do culto com a Ana. E como é bom, né, estarmos sempre cheios do Espírito Santo para que a gente possa extravasar aquilo que Ele tem colocado dentro de nós. Então, bom dia de novo. A paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Bom, hoje eu vou falar um pouco a respeito de revestindo-se da armadura de Deus. Eu estou aqui em obediência ao Senhor, porque eu prego ou não prego, vou pregar, não vou pregar. E aí, na quinta-feira, cedinho, a hora que eu entrei no meu carro para ir para Mogi das Cruzes, a hora que eu entrei no carro, o Espírito Santo falou para mim, a armadura de Deus. Aí eu entendi, já mandei mensagem para o pastor, então em obediência estou aqui para entregar a palavra do coração de Deus para a igreja, amém? Então, primeiramente quero que vocês se lembrem da passagem que está em 1 João 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quero que vocês guardem isso na mente e no coração de vocês, enquanto nós percorremos agora por essa palavra, com essas instruções que o Senhor está nos dando. Então, abram, quem puder abrir, no livro de Efésios, na carta de Efésios, a carta de Efésios 6:10. Muitos já estão bem familiarizados com essa palavra. Acredito que os meus filhos cresceram ouvindo eu declarar Efésios 6:10 em casa. Então, vamos lá, a partir do versículo 10. Importante falar que Éfeso era um importante porto na costa oeste da Ásia Menor. E tratava-se de uma das 7 igrejas que Jesus endereçou em suas cartas em Apocalipse. E é interessante porque eu lembro quando a Igreja Essência, nós tínhamos já decidido, o Senhor já tinha dito que era para começarmos. A primeira carta que o Senhor me levou a ler e meditar foi a carta à igreja em Éfeso, que está lá em Apocalipse capítulo 2, onde o Senhor ali ele faz um alerta a respeito do primeiro amor, que nós estejamos sempre voltados nesse relacionamento com Deus, preservando o nosso primeiro amor por Ele, que isso jamais se apague em nossos corações. E eu lembro uma vez que eu preguei aqui, uma das primeiras vezes que eu preguei, eu falei a respeito dessa passagem da carta de Apocalipse 2. Então, tratava-se ali a respeito de uma das cartas, né, as 7 igrejas, onde foi enfatizado não só a respeito do primeiro amor, mas também a respeito do arrependimento. E eu vejo tudo linkado pelo Espírito Santo a partir de como começou o culto, das músicas que foram cantadas e a maneira como o pastor Vitor trouxe agora essa palavra de oferta, nos levando a refletir para esse lugar mesmo de pedir perdão ao Senhor e de nos arrependermos. Nós vamos ter sempre a oportunidade de nos arrependermos. Jesus já redimiu os nossos pecados e Ele é o nosso justo juiz. Apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma quando ele escreveu
as cartas mais conhecidas, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E quando ele escreveu Efésios 6, ele enfatiza para os cristãos, para o povo desta igreja, né? Aos Efésios, ele enfatiza a respeito da armadura de Deus, da força e do poder que é nos revestirmos. Nós estamos falando de uma armadura como do soldado, porque enquanto ele escrevia a carta, ele estava preso, ele também ele observava como um soldado romano estava vestido, né? Então, estava pesquisando sobre isso, e a armadura é muito pesada, ela chegava em torno a pesar 35 quilos. E ele tinha ainda mais 10, porque ele tinha uma mochila de mais 10 quilos que ele precisava carregar. Então imagine se movimentar com tudo isso. E ali o apóstolo Paulo começa a escrever essa carta que é tão preciosa, justamente para alertar aos Efésios, alertá-los a respeito de onde eles estavam vacilando, para que eles tomassem novamente sobre eles a armadura de Deus. Ou seja, se você tem que tomar algo de volta sobre você, é porque em algum momento você vacilou e você perdeu. Então ele alertava a igreja a respeito disso. E eu fico pensando, né? Uau, 35 quilos, nós não precisamos dos 35 quilos de armadura. Nós temos a armadura espiritual, a armadura de Deus. E nós, como cristãos, nós precisamos nos lembrar, sermos lembrados de como usar isso, de como nos apropriarmos disso, de como entrarmos em guerra revestidos da armadura de Deus. Quem aqui nunca enfrentou uma batalha espiritual, uma guerra, uma situação, né? Lutas, tanto pessoais, lutas sociais, espirituais, enfim, existem vários tipos de lutas e de guerras. E aí também quando eu escrevia e estudava sobre isso, o Senhor me lembrou a respeito de Davi, né? Quando ele coloca a armadura de Saul e ele não consegue, imagina, se movimentar. E aí ele vence aquela guerra como? Ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você, o Golias, o gigante, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E ali ele vence a guerra. Qual armadura estava sobre ele? A armadura de Deus. Foi com essa armadura que ele foi munido da cabeça aos pés. Porque é da cabeça à planta dos pés. Não é só sobre os pés, mas a planta dos pés. Só no final eu vou falar sobre as características da armadura com vocês, porque eu quero antes falarmos um pouco a respeito de batalha espiritual. Como que as coisas acontecem no decorrer da nossa caminhada e do nosso dia a dia. Só um parênteses, eu lembro uma vez eu estava num trabalho e lá tinha uma chefe de cozinha que ela tinha uns 1,95, eu acho, de altura, mais ou menos. E ela era, eu não lembro o país, se ela era da Alemanha, de onde ela era muito grande, ela era muito brava. E um dia ela veio falar comigo. Para quem não sabe, eu trabalho dentro de hotéis e eu sou auditora na área de segurança alimentar. E chefes de cozinha não gostam muito da gente. E ela veio com muita ira contra mim, assim. Ela veio de uma forma para falar comigo e me acuou, como se, assim, na parede, querendo me intimidar. E eu fiquei um pouco assustada com aquilo na época, faz bastante tempo. E em casa eu cheguei e comecei a orar. E o Senhor falou para mim: filha, como que Davi foi contra Golias? Ele foi em meu nome, em nome do Senhor dos Exércitos. E eu cheguei no hotel no dia, 2 dias depois, sei lá, para auditar. Eu falei: espera aí. A hora que ela estava vindo, eu falei: você vem e eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ela desviou. 2 dias depois, ela foi desligada da empresa, porque ela era um terror. Enfim, eu só falei para recuar, não falei para demitir, nada, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E isso tem que ser uma prática no nosso dia a dia.
Então, nós podemos operar com a armadura espiritual de Deus, o poder de Deus que opera em nossas vidas como filhos de Deus que nós somos. Alguns aqui já ouviram falar que nós não podemos tomar a armadura como um amuleto, né? Você está com a sua vida toda bagunçada, toda errada, e você vai lá. Então eu tomo a armadura sobre mim, me revisto do capacete da salvação, da espada do Espírito, vou me vestindo lá, né? Só que a sua vida está toda errada. E aí você acha que, ok para isso. Só que o Senhor nos ama tanto que Ele nos ensina que tudo tem ordem. O reino de Deus é organizado. E nós precisamos entender qual é a nossa responsabilidade nisso, para que nós possamos nos apropriar. O apóstolo Paulo, ele discorre sobre a armadura de Deus e alerta a igreja de Éfeso, porque a igreja estava num período onde eles estavam entristecendo o Espírito Santo. Então, eles já vinham ali dando lugares a tantas coisas que não agradavam a Deus. E o Senhor usa o apóstolo Paulo para alertá-los a respeito disso. Então, nós podemos ir lá em Efésios 6:10, agora sim. Vamos ler. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que ele está falando aqui? Sejam fortes no Senhor, revistam-se do Senhor, agarrem-se, apropriem-se da força do Senhor. Estejam firmados no Senhor. Estejam agarrados em Jesus, cheios do Espírito Santo de Deus. A fé que te move para você a fé que te move para você dar esse passo, é a fé que te move para você falar: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É a fé que te move. Fé é uma ação. Só que você precisa ter, e se você não tem, você peça ao Senhor e Ele vai te dar. Você já experimentou a força de Deus em várias situações sobrenaturais. Se eu chamar a Mariana aqui, ela vai me contar várias. Então, nós já experimentamos uma força extraordinária, uma situação sobrenatural, batismo no Espírito Santo. A Isis compartilhou aqui, realmente, ela saiu daqui totalmente embriagada no Espírito Santo de Deus. Isso é sobrenatural. Não é o homem quem faz, é o próprio Espírito de Deus que faz em nós, que opera em nós. E o batismo do Espírito Santo é uma situação sobrenatural, que está disponível para todos nós. Quando nós oramos por algo e vimos o poder de Deus se manifestar em nós, nós ficamos diferentes. Porque assim, eu acredito que todo mundo passe por aquilo. Às vezes você começa a orar, parece que a sua voz, o seu ritmo está baixo, né? Então, não sei se sou só eu que às vezes começo a orar e eu já sinto uma resistência, ou se alguns aqui também sentem isso. Você começa a orar: Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar isso, eu quero te agradecer por esse dia, mas daqui a pouco você vai ver que você está orando diferente. Em nome de Jesus, pá, 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 pá. E você começa a ser cheio do Espírito Santo e você começa a orar de uma forma diferente, com entendimento, mas de uma forma diferente, onde você começa a ver a manifestação do poder de Deus. Então não para, irmãos, eu digo, não para nesse comecinho que às vezes está meio fraquinho. Continua orando e você vai ver o poder de Deus se manifestando. Tem dias que são difíceis e a gente vai falar dos dias maus. O nosso Deus é poderoso. Ele disponibiliza isso para nós. Em Romanos 8:37 diz: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Isso é realidade dos céus sobre nós. Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura. Toda. Você não pega só algumas partes da armadura. Você não protege só o coração. Você não protege só com o cinto da verdade. Se você não está protegendo aqui, a sua cabeça com o capacete da salvação, na convicção de que Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, você vai vacilar. E a palavra diz: para que possais ficar firmes. Para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não é parcial. Não é parcial. Nós temos que andar no poder de Deus para poder usufruir dessa armadura. Se você parar de andar no poder de Deus, você vai vacilar. Você vai vacilar. O seu relacionamento com Deus é o que te faz permanecer andando no poder de Deus. O relacionamento com Deus nós temos já pregado aqui, já falado tanto a respeito disso. O relacionamento com Deus é ouvi-lo o tempo todo, falar com Ele, chorar com Ele, cantar com Ele, colocar Ele misturado em todas as situações da sua vida, nos momentos bons, nos difíceis, nos momentos de angústia, nos momentos de alegria, de conquista, nos momentos onde tudo vai bem, onde tudo vai mal. Isso é relacionamento com Deus. Então que nós venhamos andar consistentemente nesse poder. E hoje, quando eu escrevia e revisava o texto, o Senhor falou: olha, consistentemente. E é uma palavra que o Senhor me deu no começo do ano e na intercessão a gente compartilhou a respeito da constância, né? Constância, manter constância não é andar em alta velocidade o tempo todo. É você andar sempre, andando sem parar, mantendo o ritmo, mantendo o relacionamento, falando com Deus, constância. Às vezes nós ficamos paralisados porque nós exigimos muito de nós mesmos e aí você não anda nem em nenhuma velocidade. Você nem anda, mas você desanda. Então a gente precisa estar atentos a esse lugar de constância num relacionamento que o Senhor está nos chamando para esse tempo difícil. Ore em línguas. Declare a palavra de Deus, profetize sobre o seu dia, escreva as verdades que Jesus diz a seu respeito. E se em algum momento você errou, arrependa-se, confesse, peça perdão. Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar. Jesus vai nos perdoar. Ele nos perdoa todas as vezes em que nós nos arrependemos. Ele nos perdoa. Ele morreu por isso. Vistam-se para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Se o inimigo tenta contra você, ele busca uma entrada para que ele possa te acessar de alguma forma. Se você está vestido com a armadura de Deus, você pode limitá-lo a avançar para dentro do seu território. Eu já compartilhei com algumas pessoas, talvez até aqui no púlpito, mas eu me lembro quando eu estava passando uma fase muito difícil, uma das vezes, né? E eu lembro que eu cheguei numa igreja onde nós frequentávamos, era uma igreja batista, e era uma igreja batista avivada, lá em Alphaville, e eu lembro que naquele dia eu entrei desmaiada, me sentindo desmaiada, de tanta guerra. E aí, na hora que eu entrei, tinha um pastor no púlpito pregando, Pastor Mauri, nunca vou esquecer. Ele desceu, ele veio até mim e falou: filha,
o Senhor manda te dizer: o inimigo está aqui, parado na sua frente, mas ele não vai avançar a linha, porque você está guardada e protegida no Senhor. Aquilo me encheu de força, me encheu de esperança, me encheu de força. Eu falei: Deus, eu estou me sentindo desmaiada, como assim? E o Senhor disse: a armadura de Deus está sobre você. Então, às vezes, você tem que entender que você pode sim parar o inimigo. Ele pode estar na tua frente, mas você tem autoridade no nome de Jesus para que ele recue. Só que você precisa estar revestido da armadura de Deus. E lembre-se, para você usufruir da armadura de Deus, você tem que estar em alinhamento, em relacionamento, porque quando você está em relacionamento com o Senhor, o alinhamento é consequência. Não tem como você ficar do mesmo jeito. As ciladas que é falado aqui, o inimigo ele usa métodos, estratégias, distrações, ofensas, amargura. Tudo isso é cilada. Tudo isso é uma cilada preparada para o seu dia. Tudo isso, como diz na intercessão, a Cissa deu o nome de pegadinha. Então, olha a pegadinha. Isso são ciladas. Eu lembro um dia, orando com a intercessão, na estrada tal, o Senhor me falou: alertem elas, para que elas não fiquem, não caiam nas astutas ciladas do diabo. Porque vão surgir várias ao longo desse dia. Então nós precisamos compreender que ciladas são essas. A partir do momento que você identifica que existe cilada, você se movimenta contra ela e você não cai nela. O poder de Deus está disponível para nós. Ele quer nos vestir com isso. Você tem que andar no poder de Deus para usar a armadura dele em constante adoração, misturando tudo com Jesus. O diabo, ele ataca e ele ataca pesado. Ele ataca pesado, com mentiras, com calúnias, contra algo. E ele ataca de uma maneira cruel. Ele é cruel. A mente, a nossa mente é o centro de controle. A nossa não. A nossa mente é de Cristo. Mas se nós não estivermos atentos, a mente é o ponto de ataque para Satanás exercer um controle sobre a tua vida. Tem um livro da Joyce Meyer que chama Campo de Batalha na Mente. Um livro muito bom, eu recomendo para todos lerem. Versão adolescentes, versão crianças e versão adulto. Olha que incrível, nossas crianças sendo equipadas aí, Mari, olha aí. Muito bom, Fló. A partir do momento que ele ataca a tua mente, ele domina as tuas emoções e ele começa a influenciar nas suas atitudes. É isso que o inimigo faz. Se ele consegue atacar a sua mente em algum momento, você pode prestar atenção que você começa a ter reações e atitudes de acordo com aquilo que ele falou, mas você não percebe que é ele te falando. Você vai ali naquela condição, mas acho que é por isso, é por aquilo outro. Ele te induz a acreditar naquilo como se fosse uma verdade. Mas se você for ver a palavra de Deus, o que Deus diz a nosso respeito, aquilo não combina. Aquilo não tem a ver com o que Deus diz a seu respeito. Fica aí um exercício. Eu sempre faço esse exercício. Espera aí, Deus, isso que eu estou ouvindo, o Senhor falaria isso para mim? Não, Deus não falaria isso para mim. Não é isso que Ele fala para mim. Então, nós não podemos deixar com que o diabo domine as nossas emoções. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos andar nessa convicção, nessa verdade e buscar por isso. O diabo avança contra a nossa mente e às vezes ela fica confusa.
traz enganos, falsas ideias. E aí ele constrói aquilo que nós chamamos, e ouvimos tanto falar, de fortalezas. O que é a fortaleza? A fortaleza é algo que ele constrói, são muros grandes e altos e fortes, que ele constrói dentro da nossa mente. E ele começa a reinar dentro daquele território. Então são as meias verdades que o inimigo constrói. São terríveis, porque muitas vezes você de novo continua se movendo a partir dessas fortalezas na sua mente. É uma prisão, né? Até escrevi aqui, né? Essa fortaleza e esse falso rei, né? Ele começa a ditar os decretos sobre você. Os decretos sobre você já passam a ser os que o inimigo diz e não os decretos do nosso Deus, que é a palavra. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Esses dias eu recebi um vídeo falando sobre a rainha Esther. Alguns devem ter recebido no Instagram, dizendo que naquele momento, depois que a rainha Esther, ela jejua por 3 dias e ela vai se apresentar perante o rei, na tradução correta não significa que ela vai se vestir. Ela já estava vestida com as vestes reais, porque ela já era rainha. Mas quando ela vai se apresentar ao rei, ela se veste com as vestes do reino de Deus e de autoridade. Nós podemos sim nos vestirmos com as vestes do reino de Deus e andar em autoridade. Nós temos autoridade no nome de Jesus Cristo. Então, nós temos que nos mover assim, com as vestes do reino de Deus. Gente, olha o valor disso. Olha o valor disso. Nós podemos ir muito mais do que nós não conseguimos nem imaginar o quanto nós podemos ir além. Em 2 Coríntios 10:4, eu sempre cito isso, que as armas da nossa guerra, da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubem as fortalezas. Derrubem. Como? Com a palavra de Deus. Deus te dá forças para você ficar firme. E como eu disse, às vezes o inimigo, ele tenta te induzir mesmo, como se aquilo fosse uma verdade. Eu lembro quando eu comecei a namorar com o pastor Dani, e o inimigo, ele soprava uma mentira na minha mente, que era uma fortaleza, dizendo que o meu casamento seria um fracasso, que o meu marido iria me trair muitas e muitas vezes. Por quê? Porque eu vivi dentro de uma realidade onde a minha mãezinha passou por isso. Então, o que eu via acontecer na vida da minha mãe, depois Deus restaurou, ela casou novamente, enfim, Deus fez algo lindo na vida dela, mas assim, o que eu via acontecer na vida da minha mãe, eu tinha tanta convicção de que era o que ia acontecer na minha vida. E eu deixei o Dani quase maluco, porque eu tinha muitos ciúmes. Então assim, ele tá ali, ó. Eu tinha os ciúmes, porque para mim aquilo era uma realidade. Porque o inimigo tinha entrado e eu me converti depois que eu conheci, ele me levou para Jesus. Então, assim, muitas vezes tem situações na nossa vida que a gente, sabe, deixa, isso não é uma verdade, isso é uma fortaleza, isso não tem nada a ver com o que Jesus tem para fazer na sua vida.
para aquilo que Ele declara sobre você. Obrigada, Jesus. Deus nos dá força para ficarmos firmes, e o diabo quer que a gente desista, o diabo quer que a gente desista na enfermidade, o diabo quer que a gente desista nas finanças, o diabo quer que a gente desista do trabalho, o diabo quer que você abra mão da sua família. Isso é o que ele faz. Mas, vamos lá. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, com as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contra dominadores, principados, potestades, forças demoníacas das trevas. Eles têm poder delegado por Satanás. E eles vagam pela terra. Satanás os organiza e os envia. Ele envia os espíritos, os demônios da perversão, da enfermidade, do roubo, da destruição, da maldade. Eles são treinados. E eles vêm aqui para baixo, porque é onde eles têm o que atacar e como se movimentar. Nós estamos aqui embaixo, nós não estamos lá. Quer dizer, não vou entrar nessa questão, já estamos lá. Então, mas hoje, por enquanto estamos aqui, eles vêm nos atacar. Entendam que há um inimigo contra nós. O objetivo do adversário é sempre te levar a uma submissão a ele. É sempre esse o objetivo dele. Nós temos que entender que a batalha espiritual, ela está próxima a nós e isso chega na vida de todos nós. A guerra existe, ela é real. Os principados é uma hierarquia muito elevada e tem os mais elevados lugares de poder. E as potestades receberam licença para fazer o que quiserem fazer. Atuam principalmente sobre cidades. Isso a gente explica muito bem na nossa jornada de cura e libertação do Insight, que nós já iremos agendar, só um parênteses. A gente vai fazer uma nova jornada onde a gente vai falar sobre mundo espiritual, sobre batalha espiritual, cura e libertação, tá bom? Os dominadores das trevas são espíritos demoníacos treinados e enviados. O inimigo, ele vem para cumprir ordens para matar, roubar e destruir. Mas eu quero te lembrar, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa não é uma palavra para te trazer medo. Essa é uma palavra para te encorajar e te lembrar que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Precisamos sempre entender contra quem nós estamos. Nós somos o corpo de Cristo. E Jesus tem ansiado por uma igreja com maior comprometimento. Uma igreja tão comprometida quanto o reino do inimigo. Uma igreja organizada, uma igreja que não fica pensando, vou ao culto, não vou ao culto, vou ler a Bíblia, não vou ler a Bíblia, vou orar, não vou orar. Meu Deus, isso tem que ser o nosso dia a dia. Mas a gente tem que entender que o reino de Deus, ele é organizado. E o reino do inimigo também é organizado e muito disciplinado. Eu estava ouvindo uma pregação que diz, uma pergunta: Deus, por que aparentemente parece que o inimigo vence muitas coisas, vence as batalhas, consegue entrar nos lugares? Aparentemente, ele não vence, ele não é um vencedor, ele é um perdedor. Jesus venceu. E acontece que a igreja precisa caminhar para isso, para um maior comprometimento, por maior busca, por maior desespero pela presença, pela palavra de Deus.
Nós precisamos andar todos os dias desesperados pela palavra de Deus. Só que às vezes ficamos meio distraídos. E o mundo e o reino do adversário continua se movendo. Então tomem sobre você a armadura de Deus. Ontem num cafezinho com o pastor Dani, de manhã, eu, Dani e a Cissa estava com a gente tomando um cafezinho. E aí ele falou algo. Oi? Eu falei, o Enzo. Não? Eu, pastor Dani, a Cissa e o Enzo. O Enzo foi o primeiro que eu pensei, eu só não falei. E o Enzo? O Enzo, a escola do Enzo é andar com a gente. Porque ele vai, o que ele vai ouvindo, o que ele vai aprendendo e vai concordando e também vai discordando, viu? Porque ele discorda, ele é firme, ele participa. Mas ontem falando, o Dani falou uma frase assim, né? Existe um empenho de Deus em nos convencer a não errar. Né? Ele fala assim, Deus ele se empenha em várias situações na Bíblia para falar, não faça isso, não precisa daquilo. Ele tem um empenho diário em nos convencer para que a gente não erre. Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco em nós todos os dias, para nos convencer, nos direcionar, nos dar respostas, falar ao nosso coração. Então existe um empenho da parte de Deus em nos convencer para que a gente não erre. Lembrem-se, a armadura é espiritual. Nós lutamos contra as forças malignas e devemos depender de Deus exclusivamente. Nos revestirmos da armadura e nos revestirmos de santidade. Temor. Retidão ao Senhor. Tomem sobre vós uma armadura bem ajustada. Aleluia. 6:13. Portanto, tomai, já estou encerrando, correr um pouquinho. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E havendo feito tudo, ficar firmes. Resista o dia mau. O Senhor nos ajuda a resistir o dia mau. E o dia mau vem. O que é o dia mau? O dia mau, sabe aquelas situações que acontecem que te balançam? O dia mau. São coisas que, conflitos e situações que não são legais, que elas chegam até nós. Isso é o dia mau. Né? Resista e permaneça inabalável. Eu lembro que em uma das fases também da nossa vida difícil, eu me lembro assim que eu orava a Deus essa passagem e eu falava, Deus, depois de tudo isso ter passado, eu vou estar inteira? Sabe essa pergunta que você faz para o Senhor? Senhor, eu vou estar inteira? Eu vou ter saúde? O meu casamento vai estar ok? Os meus filhos estarão bem? E aí o Senhor falava, resista. Resista, resista, resista. Os dias vão passar, os dias maus vão passar. E você vai sim permanecer inabalável. Inabalável não é você ser indiferente à situação. Inabalável é você permanecer firme em Cristo, em Jesus, confiando, convicto de que aquilo vai passar. Vai passar. Eu não sei o que você está enfrentando agora, mas eu digo, vai passar. Isso não é o fim da linha. Vai passar. Os dias maus passam. E eu tinha muito medo. Eu falava, Senhor, como que eu vou chegar
do outro lado, Deus. Como? Um dia ele falou para mim: filha, nem que eu tenha que te colocar nos meus braços desmaiada, eu te coloco do outro lado. Esse é o nosso Deus. E com Ele nós podemos sim ficar inabaláveis. Mesmo que doendo, mesmo que sentindo, mesmo que parece que a gente não vai conseguir. Mas nós temos uma fé que é inabalável. O nosso Deus é inabalável. E eu orei muito isso. Eu orava dias assim seguidos. Senhor, me ajuda a resistir o dia mau, Senhor, e permanecer firme, inabalável. Não se preocupe. Esse não é o fim da história que Jesus escreveu para você. Eu senti uma vez, nós temos que estar revestidos da armadura de Deus. Nós temos várias situações aqui na igreja onde nós acompanhamos pessoas e a gente vê, você tem que estar revestido da armadura de Deus. Pastor Dani falou há pouco tempo, Nana ainda vai dar o testemunho, né? As guerras que ela travou e teve que enfrentar, assim, de muita traição. Ela não estaria de pé se ela não tivesse revestida com a armadura de Deus. Eu lembro um dia no meu quarto, muitos anos atrás, onde veio um novo tipo de ataque do maligno. E ele veio contra a reputação. Eu estava sozinha no quarto, o Daniel estava numa reunião. E eu senti como se, eu não sei explicar, mas como se o meu quarto estivesse tremendo, como se eu estivesse vendo o ar tremendo, porque eu senti a hora que aquela potestade entrou no quarto. E num momento eu achei que eu fosse perder o sentido, mas o inimigo, ele não pode cruzar a linha contra nós, revestidos no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. E eu busquei confirmação, falei: Deus, isso que está acontecendo aqui, Senhor, é coisa da minha cabeça? Ele falou: não, é um ataque jezabélico, ponto. E ali, em nome do Senhor Jesus, o inimigo não ultrapassou a linha de chegada. E tem mais, quando o inimigo ele intenta contra a tua reputação, ele tenta te levar para um lugar de convencimento de o que você fez era realmente errado. Que você errou mesmo, que você não tem valor mesmo, que você pisou na bola mesmo. Acusação é diferente do convencimento do Espírito Santo que te leva para um lugar de arrependimento. Existe uma diferença entre acusação e convencimento do Espírito Santo. E a gente precisa, como cristãos, entender isso. Glória a Deus. Glória a Deus. A fé nos leva a enxergar a batalha ganha e os muros reconstruídos. A fé nos leva a enxergar a batalha ganha e os muros reconstruídos. Nós começamos estudando o livro Neemias, alguns anos atrás, dentro da intercessão, a reparar as brechas, reedificar os muros, reconstruir. E algo que nos chamava a atenção ali em Neemias 4 é que os homens estavam sempre postos com a sua espada na cinta, lanças e arcos, sem vacilar. Se nós não entendermos o que está acontecendo para esse tempo e para o fim dos tempos, que nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus, vai ficar mais difícil. Vamos lá. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos
os dardos inflamados do maligno, todos. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De novo, palavra de Deus. O cinto da verdade é um cinturão de couro que protege o baixo abdômen. Só para esclarecer rapidamente sobre esses pontos. E une toda a túnica, sustentava a couraça e servia de suporte para a espada, uma peça bem importante. Conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, é essencial para que nós nos vistamos com ela. Lembra? Nos vistamos com a palavra, com o reino de Deus. Somente quem tem as verdades de Deus vence o combate. Estude a Bíblia. Estude a Bíblia. A couraça da justiça, feita de metal e protegia o tronco onde está o coração e os órgãos vitais. Ou seja, o ponto onde está o coração é o que? O centro das nossas emoções. Isso não vou entrar para falar disso agora, nem temos tempo, mas é um lugar onde os dardos inflamados do maligno o tempo todo, né? E as suas setas e os seus dardos é a mira. Porque atingiu a emoção, mexe com você por inteiro. Então, a couraça da justiça. Precisamos nos vestir com a couraça da justiça. Calçados da paz. Calçados com o evangelho. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Os calçados eram feitos de couro duro e solado, cravejado para se prender no chão. Por isso que eu falo, é da cabeça à planta dos pés. Para que quando o soldado está em batalha, ou ele também está indo anunciar o evangelho, os pés dele ficavam bem presos, para na hora do ataque ele não cair e não vacilar. O escudo da fé. Pouco mais de 1 metro de altura, esse escudo era úmido para apagar as setas incendiárias. Elas batiam e apagavam. Eu uma vez recebi uma palavra da pastora Neuza, nossa querida pastora. Ela dizia: não se preocupe, filha, as flechas batem, não perfuram e caem sem efeito no chão. Fique em paz. Então, tomei isso como uma verdade. Serve para nos proteger de toda a tentação que o inimigo tenta para nos derrubar. Capacete da salvação. Guarda a cabeça do soldado no campo de batalha. Satanás quer que você tenha dúvidas a respeito de Deus, de Jesus e da sua salvação. Porque se ele coloca dúvidas na sua mente de quem é Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que redimiu seus pecados e que morreu no seu lugar para te dar a vida eterna, ele te desestrutura por inteiro. Porque a sua fé vai ser abalada. E você vai começar, e o inimigo vai trazer situações para você começar a duvidar de que Deus é Deus. E duvidar de que Ele está cuidando de você, mesmo em meio a um tempo de dor. Então, nós precisamos do capacete da salvação, ter a nossa confiança guardada e os nossos pensamentos. Quem nunca recebeu ataques na mente? Levanta a mão. Todo dia. Espada do Espírito, a arma mais eficaz de um soldado na infantaria. Nunca andavam sem espada. A espada é a única arma de ataque. É a palavra de Deus. Se você não sabe o que orar, ora a palavra. Ora a palavra. Declara a palavra. Você vai ver o que vai acontecer.
Não fica procurando palavras, está tudo aqui. Abra a Bíblia, declare a palavra de Deus. Tenha uma atitude ofensiva no espírito e guerreie e avance, porque a vitória o Senhor já nos deu. Medite na palavra de Deus, estude a palavra, já falei. Orando em todo o tempo, no 18. Orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando o tempo todo, com oração e súplica no Espírito. Vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Eu não coloquei um desfecho para a pregação, mas aqui na hora da adoração o Senhor me deu e disse: esse é o desfecho da tua palavra. E o Senhor falou: convida a todos para entrarem num lugar de arrependimento, de rendição. O passo é quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão, né? Porque tem o passo a passo, né? A gente precisa reconhecer, nos arrependemos e pedimos perdão. E eu entendi da parte do Espírito Santo que o Senhor, Ele está nos dando essa oportunidade hoje, comigo também, para que a gente possa usufruir da armadura de Deus na sua integridade. Integralidade, E é um convite de Deus. Ele quer que você seja hoje, tenha todas essas peças da armadura muito bem ajustadas sobre você, para que você possa se mover na autoridade que te foi dada no nome de Jesus, para que você possa ir fundo, para que você possa fluir e se mover no Espírito, naquilo que Ele te chamou para viver e ser aqui. Que você possa, sem reservas, se entregar agora, esse momento agora ao Senhor. Amém?